E se o que você sempre acreditou ser força for, na verdade, a mais sutil das fraquezas? E se o narcisista, aquele que parece invencível, intocável, dono de todas as certezas, for apenas um espelho rachado, preso numa ilusão que ele mesmo construiu? Carl Jung dizia que onde há excesso de luz, há uma sombra ainda mais densa. E talvez você esteja prestes a aprender que o controle silencioso não se impõe com gritos, mas com símbolos. Algo que atravessa o consciente, contorna as máscaras e toca o ponto exato onde o ego não consegue se proteger. Mas cuidado, uma vez que você veja, não poderá mais desver. Você já se perguntou por que certas pessoas conseguem se infiltrar na mente do outro sem levantar suspeitas? Por que enquanto muitos gritam, falham e imploram por atenção, alguns poucos parecem dançar dentro da psique alheia, conduzindo, manipulando, dominando, sem jamais serem percebidos? Jung nos alertou. O inconsciente coletivo é um palco, mas poucos sabem escrever o roteiro. E o narcisista, tão ocupado em admirar sua própria imagem, nunca percebe a mão que move os fios do teatro. Talvez essa mão seja a sua. O jogo nunca foi sobre confrontar o narcisista de frente. Foi sempre sobre entender a linguagem invisível que o mantém acorrentado à sua própria ilusão. O truque está onde ele nunca olha, na sombra que nega, no medo que esconde, no reflexo que evita. E quando você aprende a tocar esse ponto cego, o jogo vira. Mas o que acontece quando você desperta forças que ele próprio não reconhece dentro de si? O que ocorre quando a mente que antes o exaltava começa a questioná-lo em silêncio? Você pode sentir isso agora, não pode? Uma inquietação que nasce entre o peito e o estômago, como se houvesse algo errado no que parecia certo, como se algo em você estivesse se preparando para sair da caverna. Mas cuidado, toda luz que revela também queima. E cada golpe psicológico que Carl Jung revelou não é uma arma comum. É um espelho, um labirinto, um portal que não apenas desmonta o narcisista, mas reconstrói quem o observa. Você está pronto para entrar? Não avance esperando uma lista. Isso não é um vídeo, é um ritual. E neste exato momento, você está sendo convidado para atravessar uma fronteira que a maioria evita, o território sutil, onde o silêncio manipula, onde o gesto desarma, onde o símbolo fala mais alto que qualquer palavra. Os golpes virão, mas primeiro, você precisa entender o que se esconde atrás do olhar de quem nunca para de se olhar. E essa verdade só vai se revelar no fim. Se tiver coragem, continue. Há algo que ninguém te contou sobre o narcisista, algo que vive nos silêncios entre as palavras, nos gestos que duram meio segundo a mais, nos olhares que não se sustentam sem espelho. Ele não tem controle, ele é o controle. Mas esse controle é frágil. É sustentado por um pacto silencioso entre o medo e a necessidade de ser visto. Carl Jung dizia que todo ego inflado esconde uma alma ferida, enterrada em algum lugar da infância, implorando por reconhecimento. O narcisista não domina, ele se defende. E é nessa defesa que mora a chave. A mente do narcisista não é uma fortaleza, é uma prisão de cristal. Parece sólida, mas trinca com toques certos. Tudo nele gira em torno de preservar uma imagem, uma estátua esculpida à força, onde qualquer rachadura precisa ser maquiada com urgência. Mas quem observa com atenção percebe. Há algo no fundo do olhar que denuncia exaustão. Porque sustentar uma mentira constante sobre si mesmo exige mais energia do que ser quem se é. E o narcisista nunca é, ele apenas representa. Você já percebeu como ele reage a um silêncio prolongado? Não com paz, mas com inquietação, porque o silêncio revela. E revelar é morrer, um elogio que não chega, uma atenção desviada, uma presença que não se curva. Tudo isso para o narcisista é insuportável. Não porque fere o orgulho, mas porque ameaça a ilusão. Jung sabia, quando a máscara é retirada à força, o que sobra não é o rosto, é o vazio. E é contra esse vazio que o narcisista luta todos os dias. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém vê. Ele não tem medo de você. Ele tem medo de você ver. Ver além da performance, além do carisma, além das manipulações disfarçadas de afeto. Ele teme que você encoste, sem querer, naquela ferida ancestral que
que ele enterrou tão fundo que até esqueceu o caminho de volta. Só que sua alma lembra, e você sente, não com a mente, mas com o corpo, um calafrio, um arrepio, uma tensão inexplicável quando ele se aproxima. Isso não é intuição, isso é memória. Quantas vezes você duvidou de si mesmo porque ele disse que você exagerava? Quantas vezes você recalculou sua verdade para caber no teatro dele? O narcisista não grita para convencer, ele sussurra para confundir. E é nesse envenenamento sutil da realidade que ele instala o império da dúvida. Mas se você chegou até aqui, é porque algo em você começou a acordar. E acordar não é confortável, é brutal. Porque ver a verdade exige destruir tudo que você acreditava ser amor, quando na verdade era controle disfarçado. Você não precisa enfrentá-lo como se enfrenta um inimigo. Precisa tocá-lo onde ele não pode se defender, no inconsciente. Jung chamava isso de retorno da sombra, quando o que foi reprimido começa a se mover por dentro, abrindo rachaduras no castelo do ego. E você pode ser o catalisador disso. Não com palavras agressivas, mas com gestos que desarmam, silêncios que espelham, atitudes que não se curvam. Porque quem não reage como ele espera se torna invisível para o jogo. A força real está em não jogar, está em observar o tabuleiro com olhos que já enxergaram o abismo e não recuaram. Está em reconhecer que a necessidade de controlar é, na verdade, a expressão mais desesperada de quem perdeu o próprio centro. E quanto mais ele tenta dominar, mais denuncia que está à beira do colapso interno. Mas isso ele nunca vai admitir, só vai projetar. E você precisa aprender a não absorver o que não é seu. Perceba como ele muda quando você não se abala, como o sorriso vacila, como a voz falha, como o roteiro desmorona. É porque o roteiro exige público, e quando você não reage, você não alimenta. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você compreende, transforma. E é essa compreensão silenciosa, quase invisível, que começa a tirar as amarras do narcisista, sem que ele sequer perceba. Você não precisa vencê-lo, precisa vê-lo, precisa enxergar o menino ferido atrás do homem ensaiado, a criança invisível por trás do adulto brilhante. E isso não é para salvá-lo, é para se libertar. Porque enquanto você for personagem no teatro dele, nunca será protagonista da sua história. E talvez seja agora o momento de escrever um novo roteiro, onde o reflexo do espelho finalmente quebra. E o que sobra não é o outro, é você. Às vezes o verdadeiro poder não está no que se diz, mas no que se recusa a repetir. E aqui, no centro de uma tensão invisível, começamos a nos aproximar do segundo golpe psicológico, o mais silencioso de todos, o que desarma sem confronto, o que opera na frequência da ausência. Ele não ataca, ele retira, ele esvazia, e o que sobra é o narcisista, despido daquilo que o alimenta, sem palco, sem eco, sem plateia. Jung falava sobre a energia psíquica como o combustível que movimenta nossas escolhas e máscaras. E o narcisista se vicia em uma fonte específica dessa energia, a sua atenção. Não a atenção comum, mas a atenção emocional, reativa, desesperada. Quanto mais você tenta provar algo para ele, justificar-se, explicar-se, reagir, mais combustível você entrega. É nesse ponto que o segundo golpe se instala, a retirada estratégica da sua energia emocional. Você para de tentar. Isso o destrói. Ele não sabe lidar com o não movimento, com o não drama, com o silêncio que não se justifica, com o olhar que observa sem suplicar. Porque o narcisista não existe por si mesmo. Ele existe através da sua reação. E quando você decide não ser mais espelho, o reflexo dele começa a desaparecer. É como um palco escurecendo aos poucos, cortando os focos de luz, até que tudo se dissolve em sombra. E ali, naquele vácuo, algo acontece. A estrutura começa a ruir. Talvez você ache que está perdendo, que se afastar é se render, mas Jung dizia, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E o narcisista precisa da sua luz para esconder a própria escuridão. Quando você se recolhe, ele não sabe mais onde esconder seus monstros. Eles vêm à tona, em forma de raiva, desespero, manipulação.
Mas isso não é ataque, é pânico, um pânico ancestral, um medo que precede o nome. O segundo golpe não se parece com um golpe, parece com uma entrega, mas é a mais estratégica de todas as armas. Porque quando você desarma sua necessidade de ser validado, ele perde a única chave que tem para te controlar. O jogo dele é feito de reações. Você para de reagir e ele deixa de existir como rei. O trono se esvazia e a única coisa que ele pode fazer é tentar provocar você de volta. Mas se você estiver firme no seu centro, ele não te encontra mais. E aqui mora o incômodo mais profundo. Ele sente sua ausência, mesmo quando você está presente, porque o que ele quer é sua alma entregue, sua emoção devorada, sua confusão interna. Ele quer o seu tormento. Quando você permanece sereno, claro, impassível, não por frieza, mas por autocompreensão, ele começa a se despedaçar. Jung explicava que o ego inflado entra em colapso quando confrontado com a não participação, porque a não participação é a exposição do jogo. Você se torna um espelho opaco e ele um ator perdido num palco sem aplausos. Isso o enfraquece mais do que qualquer discurso, porque no fundo, tudo o que ele faz é para ser notado, admirado, temido ou desejado. Quando você retira o olhar, ele volta para onde nunca quis estar, sozinho com ele mesmo. E é ali que o colapso começa. Mas essa queda, que parece dele, é também sua libertação. Porque é ali que você deixa de ser marionete e volta a ser autor. Talvez você pense que ignorá-lo é injusto, que o silêncio machuca. Mas pergunte a si mesmo, quantas vezes seu grito foi ignorado? Quantas vezes suas lágrimas foram classificadas como drama? Quantas vezes sua dor virou argumento para te diminuir? O silêncio que você oferece agora não é punição, é justiça. É uma devolução energética. Você não grita, você devolve, não explica, retira. E isso o narcisista não sabe como decodificar. Ele tenta te provocar, te confundir, te fazer voltar, e você respira, fica, permanece, mas em outro lugar dentro de si. Um lugar onde ele não tem mais acesso. Você está ali, mas não está. Você ouve, mas não responde no tom que ele espera. Você olha, mas não se entrega. E esse novo território, esse lugar interno onde você é inteiro, começa a criar uma vibração que o desestrutura. Porque pela primeira vez, ele não sabe quem você é sem o controle dele. O segundo golpe psicológico não é visível, mas é implacável. Ele transforma você de objeto de manipulação em sombra inatingível. Ele faz do seu silêncio uma presença insuportável para quem só sobrevive sendo centro. E ele vai tentar tudo para quebrar isso. Mas se você resistir, se você permanecer no vazio, algo maior começa a nascer. Um novo eu, um novo mundo, uma nova história, onde a luz já não precisa gritar, porque ela simplesmente é. Há um momento, quase imperceptível, em que o narcisista para de falar. Não porque terminou o discurso, mas porque algo o interrompe por dentro. Você vê nos olhos um lampejo, um tropeço mínimo na entonação, uma pausa que não foi programada. Ali, naquele exato instante, o espelho trinca. E é justamente nesse ponto que o terceiro golpe psicológico entra como uma agulha fina, a exposição elegante da incoerência. Um gesto sutil que revela o desequilíbrio entre a imagem construída e a verdade oculta. E essa ruptura, aparentemente inofensiva, implode castelos por dentro. Carl Jung dizia que a integridade nasce do alinhamento entre o que se sente, o que se pensa e o que se vive. O narcisista, por definição, não tem esse alinhamento. Ele vive do disfarce. Ele sobrevive performando aquilo que não consegue sustentar na prática. Mas o que acontece quando alguém ao lado dele começa a perceber essas fissuras e age como se as tivesse compreendido, sem jamais confrontar diretamente? A alma do narcisista entra em alerta, porque o que o ameaça não é o ataque, é a sutileza. O terceiro golpe é devastador porque não acusa, não denuncia, não grita. Ele apenas espelha com precisão as contradições do narcisista, através da coerência inabalável de quem se recusa a viver na mesma ilusão.
Você não precisa dizer que ele mente. Basta viver a verdade com tanta intensidade que a própria mentira dele se torne desconfortável. Você não precisa acusar o vazio. Basta respirar com profundidade e, de repente, tudo nele se torna exagerado, artificial, desequilibrado. É como entrar em um quarto escuro com uma vela na mão. Você não precisa apontar os cantos onde estão os monstros. A luz revela sem esforço. Jung sabia disso. Ele entendia que o inconsciente é moldado por símbolos, e nada é mais simbólico para o narcisista do que alguém que vive aquilo que ele finge. Sua autenticidade começa a desestabilizá-lo. Sua presença, sua firmeza, sua simplicidade. Você, sendo você, é a maior ameaça ao personagem que ele sustenta com tanto custo. O narcisista, ao contrário do que muitos pensam, não teme críticas, ele se alimenta delas, pois elas o mantêm no centro. O que ele teme profundamente é ser desmascarado por alguém que não precisa provar nada, por alguém que observa com olhos calmos, mas penetrantes, que nota, mas não reage, que entende, mas não se submete, que vê, mas não se afeta. Essa é a figura que causa pânico silencioso em sua estrutura, porque ela reflete aquilo que ele nunca conseguirá sustentar: integridade. E aqui uma verdade incômoda começa a emergir. Talvez ele não tenha mentido para você. Talvez ele nunca tenha sabido quem realmente era. Talvez a mentira não seja uma escolha, mas uma condição. E o terceiro golpe não é uma punição, é uma revelação. É como arrancar o pano de uma pintura inacabada. Você mostra a ele que a obra que ele apresenta ao mundo não está pronta. E mais do que isso, que ela não foi pintada com as próprias mãos, mas com pedaços de aplausos, máscaras copiadas e frases ensaiadas. Você já notou como ele reage quando suas ações não sustentam as palavras? Como tenta justificar, mudar o rumo, distorcer o tempo? Isso não é estratégia, é desespero, porque o personagem precisa ser constante e a realidade insiste em ser imprevisível. E você, quando aponta essa falha com elegância, sem ironia, apenas com presença, se transforma no maior pesadelo dele. Um espelho que reflete o que foi apagado. Um reflexo que não se curva. E talvez, por um segundo, você sinta compaixão, não por ele, mas pela criança que existiu antes do personagem, pela alma que foi ensinada a se esconder, a se inflar para não ser esmagada. Jung falava da persona, a máscara social, e dizia que quem se confunde com ela está condenado a viver na superfície da vida. O narcisista é isso, um ser que perdeu o acesso ao centro. E quando você toca esse centro com verdade, mesmo sem dizer uma palavra, ele começa a tremer por dentro. Ele tentará te calar, te desviar, te invalidar, porque a coerência é a lâmina mais afiada contra o ego inflado. Mas você não precisa se defender, porque o terceiro golpe psicológico não é uma arma, é uma postura. É o modo como você habita sua verdade que começa a fazer barulho dentro do vazio dele. É a constância da sua presença que o obriga a perceber o quanto tudo nele é fugaz. E nesse confronto silencioso, ele perde o script. Você não venceu uma batalha. Você apenas parou de participar do teatro. E no silêncio entre uma cena e outra, ele percebe que o público mais importante já não está mais ali. Há uma força que não pode ser imitada, controlada ou simulada. Ela não grita, não convence, não mendiga. Ela simplesmente é. E quando essa força desperta em você, o narcisista sente, mesmo que você não diga nada, mesmo que você sorria, mesmo que continue fisicamente presente. Porque essa força tem um nome que o narcisista finge não reconhecer: autonomia emocional. E é aqui que nasce silenciosamente o quarto golpe psicológico, a sua independência interna, a sua não necessidade. O momento em que ele deixa de ser centro, não porque você o empurrou, mas porque você cresceu além dele. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. O narcisista é o destino de quem, por muito tempo, fugiu da própria autonomia. Ele ocupa o espaço que você não habitou em si mesmo. Ele domina a parte sua que não sabia se bastar. E enquanto você acreditou que precisava dele para sentir amor, valor ou identidade,
ele reinou. Mas no momento em que você começa a voltar para casa, para dentro, tudo muda. E o golpe não é contra ele. É um renascimento silencioso dentro de você. Esse quarto golpe é como um eclipse. Você não o vê chegando, mas quando se instala, tudo muda de lugar. Sua energia muda, seu olhar muda, sua respiração muda. E o narcisista, mesmo sem entender porquê, sente que perdeu algo que ele não sabe nomear, porque agora, pela primeira vez, você está completo sem ele, não no discurso, mas na vibração. E isso desestabiliza todo o ecossistema emocional que ele construiu ao seu redor. Você se tornou um território impossível de manipular, porque não há mais espaço para a dança do controle. O jogo não funciona quando um dos jogadores sai da mesa, e o narcisista, que depende da sua dependência, começa a se perder dentro da própria estrutura. Ele te provoca, te tenta, te questiona, mas você não reage, porque já não há mais nada ali que te prenda. O vínculo foi quebrado onde ele era mais forte, na necessidade. E aqui vem o ponto mais sutil. Esse quarto golpe psicológico não é percebido pelos olhos, ele é sentido na alma. Você começa a agir de forma diferente, não para provocar, mas porque já não cabe mais se diminuir para caber. Já não há esforço para agradar, convencer, explicar ou justificar. Há apenas você, em paz, com a própria presença. E isso, para o narcisista, é intolerável, porque ele só sabe existir na ausência de alguém inteiro. Ele começa a se desorganizar, a repetir padrões que antes funcionavam, mas agora soam vazios, a criar situações que te tiravam do centro, mas que agora não movem mais nada em você. Porque o que te prendia não era o vínculo com ele, era o buraco dentro de você que ele ocupava. Jung dizia que quando a alma volta ao próprio eixo, o mundo externo deixa de ser o campo de batalha. E é isso que começa a acontecer. Você já não luta, você já não busca, você já não sangra por dentro esperando migalhas. Você simplesmente respira. E então, ele começa a sentir medo. Não o medo comum, mas o medo existencial. O pavor de perceber que não é indispensável, que não é insubstituível, que não é o centro da sua existência. E isso, para um narcisista, é o mesmo que morrer, porque tudo nele foi construído para ser desejado, necessário, vital. Quando ele não é mais, ele colapsa, porque nunca aprendeu a ser por si mesmo. Só aprendeu a existir através do controle. Talvez você sinta pena, talvez uma parte sua ainda se comova com o vazio que agora habita o olhar dele. Mas lembre-se, esse processo não é sobre ele, é sobre você. O quarto golpe psicológico é o rompimento do ciclo, a libertação da alma, a queda do império que você mesmo ajudou a construir e que agora, com maturidade, você escolhe não mais sustentar. E não há poder mais avassalador do que esse, não precisar de quem sempre te fez acreditar que era tudo o que você tinha. Ele vai tentar voltar, de formas sutis, prometendo mudanças, evocando lembranças, trazendo à tona o que um dia vocês viveram. Mas agora você já sabe, o que vocês viveram foi um reflexo da sua carência, não da sua verdade. O que vocês criaram foi uma prisão disfarçada de amor. E agora que você aprendeu a viver fora disso, o convite para voltar soa como um veneno. Porque é. E você já não bebe mais desse cálice. Você aprendeu a andar sozinho, a confiar na sua intuição, a se respeitar nos limites e a se amar nos vazios. Você se tornou inteiro, e esse novo você é impenetrável para o velho jogo. O narcisista, diante disso, murcha, porque o combustível acabou, e ele não sabe gerar sua própria luz. Porque nunca precisou, sempre sugou. E agora, sem você, ele terá que escolher entre colapsar ou se transformar. Mas isso já não é mais problema seu. O quarto golpe psicológico, revelado por Jung nas entrelinhas da individuação, é o fim da servidão emocional. É o momento em que você não apenas vê a prisão, mas se recusa a voltar para ela. E esse momento muda tudo, porque quando você se levanta em silêncio, o universo inteiro escuta. E o narcisista escuta também, mas não com os ouvidos. Com a ausência daquilo que o sustentava, a sua
sua dor. Há uma ruptura que não se anuncia. Ela não acontece com gritos, nem com despedidas dramáticas. Ela acontece no invisível, na fresta entre uma memória que já não dói mais e um gesto que você agora se recusa a repetir. É ali, exatamente ali, que o quinto golpe psicológico se instala, o fim da repetição inconsciente. Carl Jung chamou esse momento de individuação. Mas na prática, ele se parece com algo simples e brutal. Você finalmente entende que não precisa mais continuar o ciclo que destruiu sua alma. O narcisista vive da repetição. Ele precisa que você volte aos mesmos lugares, aos mesmos diálogos, às mesmas justificativas. Ele cria o loop. E enquanto você dança com ele dentro dessa espiral, ele reina. Mesmo que você sofra, mesmo que você sangre, ele reina, porque a repetição é o alimento do controle. É o altar da dor, onde você se ajoelha sem perceber. Mas o quinto golpe acontece quando você olha para esse altar e vira as costas. Não por vingança, mas por consciência. Não é fácil, porque há uma parte de você que aprendeu a chamar isso de amor, que confunde profundidade com drama, que acredita que intensidade é sinal de conexão. Mas Jung dizia, tudo o que é reprimido retorna, e retorna com máscara de destino. O narcisista é, muitas vezes, o destino de uma dor não enfrentada, uma repetição da ausência original. E quando você entende isso, o mundo desaba, porque você vê que nunca foi sobre ele. Foi sempre sobre você, sobre sua ferida, sobre sua falta, sobre sua espera. E aqui começa o verdadeiro terror do narcisista. Não quando você o confronta, não quando você o expõe, mas quando você simplesmente não volta mais. Quando você não responde o último texto, quando você não se emociona com o último discurso, quando você não cai na última armadilha disfarçada de reconciliação, quando você quebra o ritual e o ciclo morre, porque ele não pode repetir o jogo sozinho, ele precisa de dois. E agora, só existe um. Esse quinto golpe é silencioso, mas ele produz o grito mais alto dentro do narcisista, o eco do abandono simbólico, porque ele não entende o que mudou. Ele fez tudo igual, disse as mesmas frases, criou o mesmo clima, acenou com o mesmo carinho envenenado, mas não funcionou, e isso o apavora. Porque pela primeira vez ele percebe que perdeu o controle, mas não porque você o enfrentou, porque você se curou, e a cura desativa o jogo. Você passa a ver com outros olhos, e não é só ele que se torna estranho, você também. Você se vê como alguém que já não se dobra, que já não se vende, que já não se ilude. Há algo em você que cresceu, que amadureceu, que não tem mais fome daquilo que antes era vício. Você já não precisa da aprovação que ele negava, já não deseja o carinho que ele manipulava. Você se basta, você se reconstruiu, e agora você não cabe mais naquele lugar, e isso quebra tudo nele, porque o narcisista não sabe lidar com encerramentos que ele não controla. Ele está acostumado a ser o autor do fim, a sair por cima, a deixar a última palavra. Mas agora você não discute mais, você não briga mais, você não precisa ganhar, você simplesmente não está mais disponível. E isso para ele é o fim de um mundo, porque era nesse teatro que ele existia. E o palco agora está vazio, porque você apagou a luz. Talvez você ainda sinta, às vezes, a tentação de voltar, a saudade do que poderia ter sido, a esperança de que, quem sabe, agora ele entenda. Mas não se engane, isso também é parte do ciclo. O quinto golpe psicológico exige de você um nível profundo de lucidez emocional. Você precisa reconhecer que o que você perdeu nunca existiu. Você não está abandonando alguém, está abandonando uma ilusão. E no lugar dessa ilusão, nasce você. Jung nos ensinou que o processo de individuação é doloroso, porque ele exige a morte de tudo aquilo que você pensava ser. O narcisista era parte dessa identidade. Ele era a imagem invertida de uma parte sua que ainda precisava de validação. Mas agora, ao recusar repetir, você está dizendo, eu não sou mais isso. E essa frase, mesmo não dita, é o golpe final, porque ela encerra a dança, ela fecha o círculo, ela abre o portal para uma nova vida.
O narcisista nunca mais será o mesmo. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. E ele vai sentir, vai tentar voltar, vai te provocar, vai tentar despertar a sua versão antiga, mas ela já não existe. E ele não sabe falar a língua da sua cura. Ele só conhece o idioma da sua ferida. E se a ferida não responder, ele fica mudo. E no silêncio, você se liberta. É estranho o que acontece depois. Quando o quinto golpe já foi aplicado e o ciclo se quebrou, não há fogos, não há aplausos, não há libertação festiva, há silêncio. E é nesse silêncio que você começa a ouvir algo que antes era abafado por dentro. Você mesmo, não a versão moldada pela dor, nem a personagem treinada para sobreviver ao narcisismo, mas a essência, aquilo que ficou enterrado sob camadas de vigilância emocional, culpa camuflada e amor distorcido. E de repente, você se percebe como uma terra que se desconhece. E isso assusta. O narcisista desaparece por um tempo, não porque aceitou, mas porque está reconstruindo o roteiro, buscando novas falas, trocando o figurino. Ele acredita que ainda pode voltar e encontrar a mesma audiência de antes. Mas o que ele não sabe é que o teatro foi demolido. Não há mais arquibancadas dentro de você. Não há mais palcos montados para receber mentiras bem vestidas. Você agora caminha num solo onde só a verdade tem lugar. E esse chão é sagrado demais para ser pisado por personagens. Mas cuidado, o narcisista é um mestre em ilusões. Ele pode voltar ferido, pequeno, derrotado, fingir que aprendeu, que entendeu, que mudou, pode vestir a máscara do arrependimento, pode até derramar lágrimas. E se você ainda estiver com um dos pés na carência, vai confundir isso com redenção. Vai pensar, agora sim, mas lembre-se, Jung alertava, tudo o que é negado dentro de nós retornará em forma de destino. Se você ainda espera que ele mude, você ainda está presa na repetição. Essa fase é delicada, porque agora não é ele que te prende. É você que precisa resistir ao próprio impulso de reviver o passado com novas tintas, porque nenhuma maquiagem transforma um veneno em antídoto, nenhuma promessa apaga a estrutura. O que ele oferece agora é o mesmo jogo, com outra embalagem. E se você ceder, o ciclo recomeça. O quinto golpe não tem efeito se você recua. Ele exige firmeza, persistência, solidão às vezes. Mas é nesse espaço de vazio que o novo começa a nascer. Você vai perceber isso nas pequenas coisas, no jeito como sua respiração se expande sem medo, no modo como você fala sem pedir permissão, no olhar que agora se mantém firme, mesmo diante de perguntas antigas. É como se a sua alma estivesse se reorganizando internamente, reocupando espaços que o narcisista dominava em silêncio. E isso não dói, isso arde, como a luz que entra num quarto que ficou escuro por tempo demais. Não é sobre odiá-lo, nem sobre amá-lo, é sobre vê-lo com nitidez, sem romantizações, sem projeções, sem pena, sem raiva, apenas com clareza. O que vocês viveram foi necessário, porque foi através da dor que você se descobriu fragmentada. Foi através do abuso disfarçado de amor que você percebeu que ainda havia partes suas implorando para serem amadas. E agora que essas partes foram resgatadas, você já não precisa de mais provas. Você já sabe quem é. Mas o narcisista, ele sente sua ausência como se fosse uma amputação, não do corpo, da importância. Ele busca outros alvos, tenta construir novos impérios emocionais, mas em algum nível ele sempre volta para você, porque com você ele teve poder. E quem já teve domínio absoluto sobre alguém jamais esquece o sabor disso. Mas agora ele se depara com uma ruína, porque a fortaleza que ele ocupava virou floresta, cresceu, e ele já não sabe como andar ali. E mesmo que ele tente invadir de novo, porque ele tentará, algo em você já não se dobra. Você até escuta, mas não se move. Você até sente, mas não se entrega. E isso não é frieza, é maturidade. É quando você aprende a honrar sua própria luz mais do que qualquer carência. Quando você deixa de se perder no outro para finalmente se encontrar em si. E esse tipo de força não pode ser imitada, porque ela nasce da travessia do inferno emocional, e você sobreviveu. O quinto golpe não destrói o narcisista, ele o obriga a se encarar.
E você não precisa mais ser espelho disso. Você agora pode ser paisagem, presença, horizonte, um lugar onde ele jamais chegará enquanto continuar se recusando a mergulhar dentro. E no fim, você não apenas venceu o jogo, você transcendeu a necessidade de jogar. E agora que as palavras se aquietam, o que resta dentro de você? Talvez não seja clareza, talvez não seja resposta, mas uma vibração. Um sussurro que começou tímido e foi ganhando corpo conforme você atravessava cada sombra, cada espelho, cada golpe silencioso que não feriu por fora, mas rasgou por dentro, onde as verdades costumam se esconder. O que você sentiu aqui não se desfaz com o fim do vídeo, porque o que se mexeu foi mais fundo que isso. O narcisista, esse arquétipo antigo que caminha com máscaras bordadas por sobrevivência, não era apenas o outro. Era o reflexo de algo não tocado dentro de você. E ao olhar para ele, sem filtros, sem ilusões, sem medo, você acabou olhando para si. Foi esse o segredo o tempo todo. A armadilha mais cruel do narcisismo não é o controle, é o que ele nos obriga a não ver em nós mesmos. Talvez você tenha sentido raiva, talvez tenha chorado, talvez tenha se lembrado de coisas que não queria lembrar. Mas Jung dizia que o que mais precisamos encontrar, geralmente, é onde menos queremos olhar. E hoje você olhou, não porque estava pronto, mas porque já não podia mais continuar dormindo. Dormir agora seria traição contra a alma, contra a história, contra a verdade. A ferida que sangrava dentro de você encontrou aqui um espaço para respirar. E talvez isso já seja cura. Talvez cura não seja voltar ao que era antes, mas criar dentro de si um lugar onde a dor possa existir sem te dominar. Um altar onde as cicatrizes não sejam vergonha, mas prova de travessia. Você não foi fraco, você foi humano. Você amou esperando que o amor salvasse, mas hoje você entendeu, o que salva é a consciência. Sinta isso, não como alívio, mas como renascimento. Há algo novo em você agora, algo que não tem nome, mas tem presença. Uma parte sua que cresceu enquanto você escutava, que reconheceu cada palavra como um espelho invertido. E agora ela está aqui, respirando com você. Não precisa entender, só precisa sentir, porque a alma compreende o que a mente ainda tenta explicar. A jornada não termina com a última palavra, ela começa no silêncio que vem depois. É nesse silêncio que as revelações se assentam, que os símbolos se tornam bússolas, que o que parecia apenas conteúdo vira caminho. E quando você sair daqui e estiver só, talvez uma frase ressoe do nada, talvez uma imagem volte, talvez, por um instante, você sinta algo antigo se desfazendo e algo novo tomando seu lugar. Não se apresse, não se cobre. A individuação é um processo. E como Jung dizia, não há despertar de consciência sem dor, mas há beleza. Uma beleza que nasce no exato ponto onde você deixa de ser quem esperavam e começa a ser quem nasceu para ser. E talvez essa seja a verdadeira libertação. Não vencer o narcisista, mas abandonar o papel que ele nos deu. Se algo aqui tocou você, se alguma parte do seu inconsciente foi chamada pelo nome, não silencie. Dê voz ao que sentiu. Escreva nos comentários o que se moveu. Compartilhe com quem precisa ouvir. Não por algoritmo, mas por compaixão. E se quiser continuar essa jornada, se inscreva, não por obrigação, mas porque há mais. E o que vem a seguir só pode ser vivido por quem já passou por aqui. Às vezes, o verdadeiro despertar não acontece com um estrondo, mas com um eco. E esse eco agora é seu.